Bom, meu nome é Fábio Henrique e vou falar sobre o olho. O olho é um órgão da visão dos animais que permite detectar a luz e transformar essa percepção em impulsos elétricos. Os olhos mais simples apenas detectam se as zonas de até 180 graus. E a função dela é converter as ondas de luz emitidas ou refletidas por objetos em impulsos elétricos, que serão enviados para o cérebro. Bom, por que usamos os olhos? A visão é um dos sentidos mais essenciais para a grande maioria dos seres vivos. O olho é um órgão complexo e com alto grau de desenvolvimento, fundamental para perceber tudo que está à nossa volta. Para ter ideias, as células com maior metabolismo de todo o nosso organismo estão justamente no sistema ocular. Já falando sobre a anatomia do olho, existe tanto o segmento anterior, tanto o segmento superior. Primeiro vamos falar sobre o segmento anterior. Existe o esclera, o córnea, íris e pupila, humor aquoso e cristalino. Vou falar as duas primeiras. Esclera. A esclera é um tecido fibroso externo que reveste o globo ocular, também conhecido como branco do olho. É recoberto por uma membrana transparente chamada de conjuntiva. É uma camada opaca e densa, que tem a função de proteger o olho. Ela também ajuda a manter a forma, o tônus e o volume ocular. Já falando sobre o córnea, é uma parte anterior transparente e protetora dos olhos dos vertebrados. Fica localizada na região polar anterior do globo ocular. A córnea é o cristalino, tem a função de focar a luz através da pupila para a retina, como se fosse uma lente fixa. Oi, eu sou o Guilherme, sou da 1331 e continuando o raciocínio do meu amigo Fabinho, continuarei falando sobre segmentos anteriores da anatomia do olho, que são a íris e pupila. A íris, parte colorida do olho, é um músculo circular posicionado mais ou menos em frente ao cristalino que controla o tamanho da pupila. O músculo da íris relaxa sob luz fraca, aumentando o tamanho da pupila, e contrai sob luz forte, reduzindo o tamanho da pupila e a entrada da luz, protegendo assim a retina. O humor aquoso, que é outro tópico também, é um líquido incolor, transparente, de consistência aquosa, constituído por água e sais dissolvidos. Sua função é nutrir a córnea e o cristalino, além de, conforme citado, regular a pressão interna do olho, que é quando o olho fica lacrimejando. Tem também o cristalino, que ele funciona mais ou menos como uma lente, participando dos meios refrativos do olho e sendo capaz de aumentar o grau, para a focalização das imagens de perto. E assim seguimos para o segmento posterior. Começar falando sobre a coroide, que é um tecido altamente vascularizado que fornece sangue e nutrientes para a esclera e parte externa da retina. E logo depois vem a membrana de Bruch, que é uma retina. A retina, na verdade, é uma camada fina de células fotorreceptoras que recebem a luz. Essas células fotorreceptoras estão associadas a neurônios capazes de converter a luz em impulsos nervosos, que são enviados ao cérebro através do nervo óptico. E por último, mas não menos importante, temos o humor vítreo, também conhecido por corpo vítreo do olho, ou simplesmente por vítreo. É a substância gelatinosa e viscosa, formada por uma substância amorfa, semilíquida, fibras e células que se encontram no segmento posterior, entre o cristalino e a retina, sob pressão, de modo a manter a forma esférica do olho. Olá, meu nome é Carlos Eduardo e eu vou explicar um pouco sobre a blefarite. A blefarite é uma inflamação das pálpebras. É uma causa comum de desconforto, pálpebras avermelhadas e cílios com cascas. A inflamação das pálpebras é muito comum e pode afetar pessoas de todas as idades. Existem várias causas possíveis para a blefarite. As mais comuns são infecções bacterianas das pálpebras, olhos secos, infecções fúngicas das pálpebras e parasitas, os famosos ácaros dos cílios de Lomodé. A blefarite e os olhos secos geralmente ocorrem ao mesmo tempo, causando confusão se o olho seco causa blefarite ou se a blefarite causa olho seco. Isso acontece com tanta frequência que atualmente alguns pesquisadores e oftalmologistas acreditam que essas duas condições podem fazer parte de um único problema ocular crônico, chamado síndrome da blefarite e olho seco, DEBS. E frequentemente a blefarite e conjuntivite ocorrem ao mesmo tempo. Os sintomas mais comuns da blefarite são olhos que ardem, coçam e lacrimejam, fragmentos de cascas na base dos cílios, coceira nas pálpebras e arenosidade ou uma sensação de corpo estranho. Dependendo da gravidade, você pode ter alguns ou todos esses sintomas, e os sintomas da blefarite podem ser intermitentes ou constantes.
Em alguns casos, a blefarite também pode causar perda de cílios. O tratamento mais comum para a blefarite é a esfoliação palpebral, que consiste em esfregar suavemente as pálpebras, remover o acúmulo de biofilme e excesso de bactérias das margens palpebrais. Seu oftalmologista normalmente recomendará a aplicação diária de compressas quentes e esfoliantes para limpar as pálpebras e reduzir o número de bactérias e ácaros demodex. Agora, uma maneira de limpar as suas pálpebras. Usando um cotonete com ponto de algodão para aplicar a solução de limpeza recomendada pelo seu oftalmologista. Esfregue suavemente as bordas das pálpebras superior e inferiores. O objetivo do tratamento da blefarite é retornar as pálpebras a um estado normal e saudável. Meu nome é Djalma e eu vou falar sobre o estrabismo. O estrabismo é um distúrbio em que os olhos não olham exatamente na mesma direção ao mesmo tempo. As causas do estrabismo podem incluir lesão do nervo ou disfunção dos músculos que controlam o olho. Sobre o tratamento, geralmente é possível corrigir o estrabismo com tratamento ainda no estágio inicial do distúrbio. Há várias opções de tratamento, como por exemplo, a utilização de óculos especiais, uso de tapa-olho e em até alguns casos a cirurgia. As causas são: 6 músculos em cada olho controlam os movimentos dos olhos. Para focalizarmos ambos os olhos em um objeto, todos os músculos de cada olho devem estar balanceados e trabalhando em conjunto. O cérebro controla esses músculos através de impulsos nervosos. Assim, doenças que afetam o cérebro, como paralisia cerebral, síndrome de Down, traumas e entre outras, são acompanhadas frequentemente do estrabismo. Então, meu nome é Eduardo Marques, sou da turma 1331, estarei falando sobre miopia. Miopia é uma condição do olho caracterizada por má visão à distância. Isto ocorre devido a um defeito de convergência dos raios luminosos, o que faz com que a imagem de objetos distantes se forme à frente da retina, em vez de na própria retina. Isto leva a que os objetos distantes sejam vistos desfocados, enquanto que os objetos próximos parecem normais, entre outros possíveis sintomas, como dores de cabeça e astenopia. A miopia grave aumenta o risco de deslocamento de retina, cataratas e glaucoma. A miopia é um tipo de erro refrativo. Acredita-se que a causa subjacente seja uma combinação de fatores genéticos ou ambientais. Os fatores de risco incluem trabalho que envolva objetos próximos, maior permanência em recintos fechados e antecedentes familiares. Oi, meu nome é Igor e vou falar um pouco sobre astigmatismo. Bom, o astigmatismo é o problema de enxergar tanto de perto quanto de longe. Ele é um problema de visão muito comum, assim como a miopia e a hipermetropia. Isso acontece devido ao formato irregular que a córnea do seu olho apresenta. Mas na maioria das vezes, apesar do astigmatismo não ter cura, ele pode ser corrigido com o uso de óculos, lentes de contato e cirurgias refrativas, como LASIK e PRK. A córnea de um olho normal tem o formato de uma bola de basquete, com o mesmo grau de curvatura em toda a sua extensão. Nesses casos, há apenas um ponto de foco de luz, e a visão é nítida. Mas quem possui esse tipo de problema, o formato é mais parecido com o de uma bola de futebol americano, com algumas áreas mais rasas e outras mais fundas. Por isso a luz se propaga de maneira mais difusa e causa diversos pontos de foco de luz. Então podemos dizer que há uma diferença na forma como a luz é refratada. Existem também alguns casos onde a causa do astigmatismo está no formato irregular da lente dos olhos, o cristalino, e conhecido por astigmatismo lenticular. Os sintomas de astigmatismo são visão embaçada, dificuldade para enxergar de perto, por exemplo ao fazer uma leitura, dificuldade para enxergar de longe, como ler placas na estrada, dores de cabeça e nos olhos, cansaço ocular, sensibilidade à luz, vertigem e enxaqueca em ambientes bastante iluminados, o nome disso é fotofobia, confundir letras ou números parecidos, por exemplo, trocar M por N ou H, número 8 por 0 ou 6. Existem 3 graus de astigmatismo: o astigmatismo baixo, até 3 graus, o astigmatismo moderado, de 3 a 6 graus, e o astigmatismo alto, acima de 6 graus. E caso você apresente qualquer um desses sintomas, nós recomendamos que você procure o médico oftalmologista para que ele possa dar o diagnóstico completo. E quanto mais cedo diagnosticado, você pode evitar que problemas mais graves se desenvolvam em sua visão. Apenas o exame de vista com seu oftalmologista de confiança pode garantir se você tem ou não astigmatismo.
A conjuntivite é a inflamação da conjuntiva, membrana transparente e fina que reveste a parte da frente do globo ocular e o interior das pálpebras. Em geral, ataca os dois olhos, podendo durar de 1 semana a 2 e não costuma deixar sequelas. A conjuntivite pode ser causada por reações alérgicas a poluentes ou substâncias irritantes como poluição e cloro de piscinas, por exemplo, e por vírus e bactérias. Nesse último caso, ela é contagiosa. Alguns sintomas da conjuntivite podem ser olhos vermelhos e lacrimejantes, pálpebras inchadas, sensação de areia ou de cisco nos olhos, secreção e coceira. Algumas recomendações para evitar o contágio da conjuntivite são: evitar aglomerações ou frequentar piscinas de academias ou clubes, lave com frequência o rosto e as mãos, uma vez que estas são veículos importantes para a transmissão de micro-organismos patogênicos, não coce os olhos, aumente a frequência com que troca as toalhas do banheiro ou use toalhas de papel para enxugar o rosto e as mãos, troque as fronhas dos travesseiros diariamente enquanto perdurar a crise, não compartilhe esponjas, rímel, delineadores ou qualquer outro produto de beleza. O tratamento da conjuntivite é feito da seguinte forma: lave os olhos e faça compressas com água gelada, que deve ser filtrada e fervida, ou com soro fisiológico. Para a conjuntivite viral, não existem medicamentos específicos. Cuidados especiais com a higiene ajudam a controlar o contágio e a evolução da doença. Acima de tudo, não se automedique. A indicação de qualquer remédio só pode ser feita por um médico. Alguns colírios são altamente contraindicados porque podem provocar complicações graves e agravar o quadro. Oi, meu nome é Thiago e eu vou falar sobre o terçúrio. Também conhecido em algumas regiões como terçol, o terçúrio se caracteriza por uma inflamação em uma das pálpebras. Apesar de ser um pouco doloroso e por vezes bastante perceptível, o terçúrio raramente evolui para algo mais sério e costuma demorar de 1 a 2 semanas para se curar. Os terçúrios podem ser tanto externos quanto internos, conforme o lugar em que as glândulas envolvidas estão. O terçúrio interno acontece quando são afetadas as glândulas mais profundas da pálpebra, e já o externo é caracterizado pelo acometimento das glândulas mais externas. Bom, agora eu vou falar de alguns sintomas. Na fase inicial, os sintomas dessa condição se apresentam apenas como uma vermelhidão na pálpebra. Com a evolução da doença, nódulos ou abscessos podem aparecer, causando dor e sensibilidade na região afetada. O paciente também pode apresentar fotofobia, que é a sensibilidade à luz, lacrimejamento em excesso e sentir como se tivesse areia nos olhos também. Então, para você se prevenir, é bom manter uma boa higiene nessa região, lavar as mãos frequentemente e retirar a maquiagem ao redor dos olhos. São as melhores maneiras de evitar o aparecimento dos incômodos dos terçúrios. Bem, eu sou o Vitor Miranda e eu vou falar sobre a hipermetropia. A hipermetropia ou dificuldade em ver de perto é um termo comum que descreve uma visão desfocada dos objetos próximos, mas que é clara ao olhar à distância. Assim, ver televisão pode ser um problema, mas ler uma placa na autoestrada provavelmente não é. O problema pode ser aquilo que os oftalmologistas chamam de presbiopia. Muitos dos sintomas são exatamente o mesmo, por exemplo, visão desfocada ao olhar um objeto perto e visão clara à distância. A principal diferença entre presbiopia e hipermetropia é a sua idade. Se você tem mais de 40 anos e começou a notar que os olhos não focam quando lê um texto menor, especialmente quando há pouca luz, como num restaurante, provavelmente tem presbiopia, não hipermetropia. Se você tiver dificuldade em ver de perto, a luz que entra nas suas pupilas não se foca corretamente na sua retina. Isso pode acontecer por seus olhos serem menores do que o normal, e assim as imagens focam ligeiramente atrás da retina. A dificuldade de ver de perto pode ter várias causas, sendo a mais comum a hereditariedade. Podendo ser corrigida, ao ir a um oftalmologista, ele poderá analisar seu quadro e lhe dar diversas opções, como por exemplo o uso de lentes de contatos ou óculos. Uma outra opção mais avançada é o LASIK, onde o médico através de um laser molda parte da sua córnea para que sua visão se torne nítida. Oi, eu sou o Iago, eu sou da turma 1331 e eu vou falar um pouco sobre a catarata. Quando uma pessoa tem catarata, ocorre uma opacificação do cristalino, fazendo com que seu principal sintoma seja a visão turva ou embaçada, e assim tendo diminuição da sensibilidade às cores
e ao contrário. A catarata causada pelo envelhecimento e desordem do metabolismo, trauma ou hereditariedade. O tratamento possível seria um tratamento a laser, que utiliza luz altamente concentrada para cortar, queimar ou remover o tecido do corpo. Cirurgia da catarata também é uma remoção cirúrgica da lente turva do olho, normalmente substituída por uma lente artificial para melhorar a visão.